Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. O vídeo de hoje não vai ser em um destino, mas sim todos os lugares que nós passamos no nosso roteiro de 226 dias viajando pela América do Sul. A gente já viajou muito pelo Brasil, já conhecemos todos os estados brasileiros, mas no último ano nosso objetivo foi zerar a América do Sul, então vem com a gente conferir quais foram os lugares que nós passamos nesse último ano. Lembrando que a gente não saiu do Brasil com o nosso roteiro 100% pronto, a gente foi adaptando ele durante o trajeto, conforme o nosso trabalho, conforme as promoções de passagens aéreas e principalmente o nosso orçamento. Foi isso que nos fez viajar mais tempo, então a gente não gastava muito em hotéis caros, restaurantes caros, mas sim em lugares legais, fazendo passeios legais, mas sempre de olho nas oportunidades e adaptando o nosso roteiro. Então vem com a gente conferir quais foram os lugares que nós passamos. E antes que eu me esqueça, o objetivo nosso com esse vídeo é te ajudar a montar a sua viagem, não por toda a América do Sul, mas quem sabe para alguns desses países. Então a gente vai tentar passar a nossa impressão de quanto tempo é legal ficar em cada um desses lugares, baseado na nossa experiência. Então a gente vai tentar ir compartilhando e improvisando ao decorrer desse vídeo. Agora sim, vamos lá. E o nosso roteiro começou no dia 18 de fevereiro, onde nós saímos de São Paulo e fomos rumo a Montevidéu, a capital do Uruguai, que foi o nosso primeiro país. Por lá nós ficamos 10 dias hospedados em um Airbnb, saudades do Loft Pocitos. Excelente loft. De lá nós pegamos um ônibus e fomos para Punta del Este e ficamos mais 5 dias, totalizando 15 dias no país, que foi um tempo muito bom para o nosso estilo de viagem, porque a gente conseguiu trabalhar bastante, conseguiu visitar tudo que a gente gostaria de visitar, mas se você vai pra lá só pra conhecer o país, a gente aconselha no máximo uma semana, tá? De bom tamanho. Para esses dois lugares, Montevidéu e Punta del Este, uma semana acho que é excelente, a gente pode passar isso, mas fiquem quanto tempo quiserem, só se preparem principalmente financeiramente, porque o Uruguai, de todos os países que a gente passou, foi o mais caro. Então bom que a gente já começou pelo mais caro, né? Já chegou até hoje a gente tem uma pulguinha atrás da orelha, se foi o susto do início da viagem, que doeu um pouquinho no bolso, ou se foi realmente porque era mais caro. Mas aí, depois, comparando com os outros, a gente conseguiu ver que a alimentação era mais cara, a hospedagem também era um pouquinho mais caro, então preparem o bolso. Por outro lado, é um país bem seguro, né? A gente gostou bastante, até tem outras cidades que a gente queria explorar, mas focamos em Montevidéu, Punta del Este, e de lá seguimos para a Argentina. Nós pegamos um ferry e fomos até Buenos Aires, onde a gente ficou 2 dias lá, só se aclimatando. Adaptando ao clima dos hermanos. E de lá nós pegamos um aéreo até El Calafate. E lá começou a nossa trajetória de meses na Argentina. A gente passou bastante tempo lá, conhecemos algumas cidades que a gente vai compartilhar, mas antes só esse detalhe, né? Pegamos um ferry com a empresa Colônia Express, saímos de Montevidéu, é tipo um barco assim, que leva até mesmo carro, dependendo do tamanho que você pega, mas ao invés de pegar um aéreo, achamos que foi mais em conta pegar esse transporte. Então quem está pensando em montar uma viagem Argentina-Uruguai, esse meio de transporte serve tanto saindo da Argentina para o Uruguai, tanto do Uruguai para a Argentina. Então, El Calafate foi o primeiro lugar. Então a nossa primeira impressão na Argentina, por mais que a gente ficou esses 2 dias em Buenos Aires, foi a Patagônia Argentina. A gente foi lá para o sul, então El Calafate nós ficamos 4 dias e depois Ushuaia nós ficamos 3 dias, que aí sim é o fim do mundo, lá no sul da América do Sul, foi onde a gente ficou praticamente uma semana, esses 2 lugares, e é o suficiente para conhecer esses 2 destinos em um. Muita gente vai só para o Ushuaia ou só para El Calafate, que é onde tem o Perito Moreno, o Glaciar, que é uma geleira maior do que Buenos Aires, vale muito a pena ir. Então a gente ficou uma semana ali em ambos os lugares reservados pelo Airbnb. A gente costuma dizer que essa era uma viagem dentro do nosso mochilão, porque lá a gente conseguiu gastar um pouquinho mais, investir um pouquinho em passeios e super valeu a pena, porque a cidade tem um clima bem gostoso, tanto El Calafate quanto o Ushuaia, e o Ushuaia tem um quentinho no nosso coração, afinal, nós saímos de lá noivos. Foi lá que nós noivamos. Tive que levar a Rochelle pro final do mundo para pedir ela em casamento, olha só. Mas deu certo, então né? Noivamos, então claro que lá é um lugar muito especial pra gente. Após esses 7 dias, nós voltamos para a capital argentina, que é Buenos Aires, para aí sim conhecer a cidade. Lá em Buenos Aires, a gente se permitiu ficar um pouco mais de tempo, bastante na verdade, foram 37 dias que nós nos hospedamos em um Airbnb muito gostoso, mas a gente conseguiu trabalhar bastante, conhecer muito a cidade, tanto que a gente criou um guia especial para a cidade de Buenos Aires, que a gente vai deixar aqui na descrição. Lá tem grupos de suporte, tem todo o guia de como você se hospedar, como você chegar lá, várias dicas imperdíveis. E 37 dias sim, foi muito em Buenos Aires, mas lembrando, é um mochilão mais longo, estilo de nômade digital,
trabalhando enquanto viaja, e enquanto estávamos lá, fomos para Tigre, ali na região, conhecemos vários bairros da cidade argentina e até fizemos um bate-volta numa passagem que a gente encontrou super barata até Iguaçu, no norte da Argentina. Cruzamos a fronteira até Foz do Iguaçu, fomos nas cataratas, ambos já conhecíamos, mas fomos até lá. Demos um bate-volta ali no Paraguai também, Cidade del Este, então uma regiãozinha ali que a gente foi durante essa viagem, essa estadia em Buenos Aires. As nossas coisas ficaram em Buenos Aires, fomos somente com a mochila, então vale colocar aqui, mas dentro desses 37 dias. Acho que uma semana, 10 dias é legal para conhecer bem Buenos Aires, até mesmo uns 5 dias para quem tá mais apertado, né? Dá pra encher a barriguinha por lá, porque a comida é maravilhosa, fora que o custo é bem legal, hoje tá um pouquinho diferente, mas o custo continua muito bom para encher bem a barriga, porque pra mim é a melhor parte. E de lá nós pegamos um voo até novamente a Patagônia Argentina, dessa vez até Bariloche. Foi lá que nós comemoramos o meu aniversário, no dia 21 de abril, foi o período que nós passamos lá. Foram só 5 dias, mas o suficiente também para aproveitar aquele clima maravilhoso de Brasiloche. Tem muito brasileiro lá, a gente optou por não ir no inverno, porque ainda lota cada vez mais, né? Bem mais cheio do que no verão, mas aí muito, sim que muito é lindo. Brasiloche, no Aí inverno. Sim vira Brasiloche. Na nossa época acho que não tinha tanto brasileiro, mas tinha. Exato, mas também muito lindo. Ficamos lá por 5 dias e de lá seguimos para Córdoba. Em Córdoba nós ficamos 13 dias. A cidade não tem muitos atrativos, é bem gostosa para conhecer, mas é uma cidade mais universitária, onde fluxo funciona muito bem, mas não é tão turística assim. Tirando a melhor media luna que a gente comeu na viagem, que era imperdível, La Celeste, não é publi, mas se vocês forem para Córdoba, vão até a La Celeste e provem essa media luna. Tem recheada e tem não recheada e as duas são fantásticas. Muito bom. Córdoba não é uma cidade tão turística quanto as outras, mas é a segunda cidade mais populosa da Argentina. Só que na minha cabeça a gente falou, vamos para Córdoba, a gente fica lá umas 2 semanas, trabalha bastante, deve ser bem mais barato que os outros. Só que assim, era meio que até mais caro que Buenos Aires, mas valeu a experiência, era uma ideia de pausar um pouco no mochilão, no mesmo estilo que a gente comentou. Mas foi bem legal, tá? Então Córdoba, 13 dias, e de lá nós seguimos direto até Mendoza. Que é a região das vinícolas, muito conhecida por isso, e fica bem na divisa ali do Chile. Os vinhos são realmente muito bons. Para comprar no mercado é bem barato, mas a gente já avisa que para visitar as vinícolas é um pouquinho salgadinho, sim. Inclusive a gente deu uma selecionada em quais nós iríamos e escolhemos umas menos conhecidas, mais familiares, mais aconchegantes pra gente poder visitar. Mais em conta, mas foi bem legal. Então quem gosta de vinho, parada obrigatória em Mendoza, até mesmo se quiser seguir para Santiago, a capital do Chile, que foi o nosso próximo destino. Curiosidade muito legal, nós pegamos um voo de Mendoza que saiu 2 horas da tarde e chegamos em Santiago 2 horas da tarde por conta do fuso horário. Então é legal que esse voo... Não demorou nada. Exatamente 1 hora, mas não demora nada porque no fuso fica 1 hora ou nada. Então fica aí essa informação. E a gente ficou em Mendoza por 1 semana, 6 dias na verdade, mas a gente conta em 1 semana, que é um tempo bem gostoso. Dá pra diminuir um pouquinho e aproveitar da mesma forma, mas essa 1 semaninha aí acho que dá pra aproveitar legal. Então chegando no Chile, que nós já conhecíamos, em 2020 nós fizemos uma viagem lá em Santiago, fomos para Vinha del Mar, fomos para Valparaíso, fomos em algumas vinícolas, conhecemos bastante a cidade. Nós ficamos apenas 2 dias na casa da Camila, que é uma amiga nossa rotaractiana que nos recebeu, só para comprar umas roupas na Decathlon, algumas coisas de trilha para seguir até o norte do país, no deserto do Atacama. Afinal, Santiago, como a gente já conhecia, a gente não quis ficar tanto tempo ali, porque comer lá é caro, tá? É muito gostoso de conhecer, mas comer lá é caro, então a gente seguiu para o norte, para o nosso próximo destino. Nós pegamos um aéreo de Santiago até Calama, que é o aeroporto mais próximo da cidade de São Pedro de Atacama, e pegamos um transfer que a gente contratou no aeroporto mesmo, o valor foi bem acessível, e a gente pegou esse transfer, foi para a cidade, e lá nós ficamos por 6 dias explorando, fazendo muitos passeios, porque lá os passeios são maravilhosos, são muito bem estruturados e um bem diferente do outro. São Pedro de Atacama é um charme, mas não espere luxo quando for para lá, realmente é algo mais roots. Nós fizemos passeio todos os dias, fechamos com uma agência que foi montando um roteiro de aclimatação, né, porque foi o nosso primeiro contato com a altitude, de dormir, de passar dias lá mesmo, então a gente fez vários passeios, mas foi muito gostoso. Atacama realmente é incrível, como falam. Vale muito a pena ir para lá. Em São Pedro mesmo, nós contratamos o passeio para entrar no nosso próximo país. Partimos dali e entramos na Bolívia pelo Salar de Uyuni. É um dos destinos mais procurados também pelos brasileiros, está cada vez mais em alta. É roots,
assim como Atacama. Muito mais, eu mas esse acho. passeio é mais, são 3 dias o passeio que você vai para ficar lá na Bolívia. Se você vai e volta, são 4 dias. Então você vai conhecendo vários lugares. É um passeio que você tem que fechar com alguma agência, não tem como ir por conta. A não ser que você chegue pela Bolívia, vá até a cidade de Uyuni e lá você contrate um mini bate-volta até o salário em si. Mas a gente recomenda que faça pelo Atacama, que tem experiência completa, tanto se você quiser ir e ficar como nós fizemos, quanto ir e voltar. Para mais informações sobre isso, tem os destaques lá no nosso Instagram, acho que está aparecendo aqui para vocês. Esse é um passeio específico que a gente pesquisou muito mesmo, a gente tinha muitas dúvidas, e o trajeto todo a partir daqui na Bolívia foi bem difícil de montar, então por isso que até a gente ia compartilhar com vocês que têm desejo de conhecer a Bolívia. Inclusive, sobre tempo de estadia, a gente aconselha, se você quer fazer o deserto do Atacama e o Salar de Uyuni, reserve aí uns 10 dias que você vai fazer com muita tranquilidade, consegue fazer o Salar e fazer o deserto, e não tem por que não fazer os dois quando vai pra lá. A não ser que também você queira ir pro Chile, conhecer Santiago, depois conhecer Atacama, depois conhecer Uyuni, aí são 15 dias, tá? Pelo menos 2 semanas eu acho que é legal. Agora, se for só para Atacama e Uyuni, 10 dias tá ok. E depois do passeio, nós chegamos definitivamente na cidade de Uyuni, onde a gente não ficou muito tempo, a gente foi direto para a rodoviária e pegamos um ônibus para o nosso próximo destino, que era Potosí, uma das cidades mais altas do mundo, onde a gente dormiu a 4.000 metros de altitude. Dá dificuldade de respirar só de lembrar, assim, a lembrança. Potosí foi uma das cidades mais ricas na época, né, que os espanhóis chegaram na Bolívia. Então eles são muito ricos culturalmente, mas muito pobres financeiramente. Dá muita dó de ver o que foi explorada aquela região, mas foi uma imersão cultural enorme. Só que faltou ar, de fato. Eu tava muito ruim, inclusive, nessa época. Da viagem toda foi quando eu fiquei pior, porque eu fiquei um pouco gripado ali na Atacama. No Uyuni piorei um pouco. Mas enfim, deu tudo certo. E de lá nós seguimos para Sucre. Ficamos 3 dias somente ali em Potosí. Isso, em Sucre a gente ficou uma semana, porque a gente conseguiu um Airbnb bem legal lá. Sucre, inclusive, que é a verdadeira capital da Bolívia, pra quem não sabe, a maioria acha que é La Paz, mas na verdade é Sucre. E lá nós ficamos hospedados uma semana, trabalhamos bastante, deu pra visitar tudo, mas não precisa ficar tanto tempo assim. 2 dias eu acho que já tá ótimo pra conhecer a cidade. E de Sucre pegamos um voo, aí foi o nosso primeiro voo dentro da Bolívia, com a BOA, companhia aérea boliviana, e fomos até Cochabamba, uma cidade que os brasileiros normalmente não colocam no radar, mas que vale a pena conhecer porque é uma Bolívia diferente da Bolívia que todo mundo conhece, uma cidade mais moderna, uma cidade bem jovial. Então a gente gostou bastante, e tem um Cristo Redentor. Maior que o nosso. Maior que o nosso, é o Cristo de la Concórdia, não é o Cristo Redentor, mas está aparecendo foto para vocês. Bem legal conhecer, tem uma vista sensacional ali da cidade. A gente fez mais um voo, dessa vez para ir para La Paz, e chegamos no aeroporto de El Alto, um dos aeroportos mais altos do mundo. Inclusive, quando a gente vê os times de futebol indo jogar na altitude, lá na Bolívia, é ali que eles chegam e realmente a gente perdeu o fôlego. E é uma cidade, inclusive, que fica no alto, e aí tem La Paz, que fica ali naquele vale, e é por isso que lá tem tantos teleféricos, para poder fazer esse trajeto de subir e descer, porque é uma espécie de vale que tem lá. É muito interessante a cidade, a gente gostou bastante, mas fica hospedado numa região mais confiável, porque El Alto, além de ser uma cidade mais alta, é uma cidade muito perigosa, então fique lá embaixo, conheça. A gente ficou uma semana em La Paz, adoramos, ficaríamos mais, foi muito bom mesmo. A gente fala que é perigoso, mas mais para ter uma precaução e um cuidado, que às vezes a gente não tem, às vezes a gente acha que tá numa cidade pequena e, enfim, não tem esses cuidados, porém a gente não teve problema nenhum. Foi muito tranquilo. E a gente já vai acrescentar que a Bolívia, muitas pessoas não gostam, não criam essa ideia, essa expectativa de ir para lá, porém foi um dos lugares mais ricos culturalmente que a gente conheceu nessa viagem e de outros lugares que a gente já conheceu anteriormente. É um país magnífico, com a cultura muito viva ainda, a cultura andina ainda muito presente. Mesmo tendo algumas cidades mais evoluídas, mais avançadas, ainda a gente consegue ver lá as cholitas passeando pela rua. É uma porcentagem elevadíssima de indígenas a população boliviana. Faltou a gente ir para Santa Cruz de la Sierra, que aí sim era um outro destino que a gente queria, mas aí tem bate-voltas mais rápidos do Brasil para ir futuramente. Então não subestimem a Bolívia. Deem a oportunidade de conhecer, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Porém, La Paz não foi o nosso último destino. A gente ainda foi para Copacabana. Copacabana, no Rio de Janeiro? Não. Dessa vez da Bolívia, lá do ladinho do Lago Titicaca. Na verdade, Copacabana inspirou a praia de Copacabana no Rio de Janeiro, o bairro de Copacabana. Tem uma história bem legal que também está nos destaques lá do Instagram. A gente não vai dar muitos detalhes aqui para vocês, mas muito bacana essa mini cidade bem pequena ao redor do Lago Titicaca, como a Rô comentou, que é o maior lago navegável do mundo. É realmente muito alto e é o berço
da cultura inca. Os incas têm uma lenda que lá surgiram os primeiros incas. O Lago Titicaca, é uma história muito doida. É bem doido, mas a gente aconselha vocês irem Muito lá legal, para conhecer essa história. Legal. Lá em Copacabana a gente passou um final de semana, ficamos acho que 3 dias, 3 noites na verdade por lá, e de lá seguimos de ônibus para o nosso próximo país, em Puno, no Peru, que também divide o Lago Titicaca com a Bolívia. Então, de um lado é Bolívia, do outro lado é Peru. De um lado é Copacabana, do outro lado é Puno. Puno é uma cidade pequena, porém ela já é bem mais estruturada que Copacabana. Dá pra ficar lá uns 3, 4 dias e é imperdível fazer o passeio de Urus, das ilhas flutuantes de Urus. Ali naquela região do Lago Titicaca tem um tipo de vegetação, que a gente pode dizer, uma planta? Isso, é uma planta aquática que ela nasce na água, mas ela sai pra fora. E essa planta ela é cortada e eles vão amontoando essa planta e fazem ilhas artificiais onde eles moram em cima, cozinham, dormem, fazem tudo. Fazem umas espécies assim de não bairros, mas pequenas vilinhas assim e vão se juntando e tem essa comunidade. Curioso. É muito curioso, é uma coisa completamente diferente e vale muito a pena conhecer de perto. E aí tem uma mística por trás, o pessoal que fala que, não, é tudo forçado, ninguém mora lá de verdade, mas nós fomos, realmente eles moram, entramos na casinha. Mas é claro, né, eles fazem uma encenação em alguns momentos para tentar atrair o turista para dar uma gorjeta e tá tudo certo. Afinal, hoje eles vivem disso. Exato. E é super compreensível. O turismo é o que mantém eles, mas eles são bem antes até dos incas, né? É milenar a cultura ali que mora em cima dessas totoras. Lembrei agora o nome dessa planta? Dessa planta. De Puno, nós pegamos um ônibus até Arequipa, onde nós ficamos uma semana na famosa Cidade Branca. Arequipa também é uma das cidades mais visitadas do país. De 3 a 4 dias acho que é interessante para ver os vulcões que tem ao redor, o Canyon del Colca, que a gente fez um passeio lá para ver os côndores, que é uma ave enorme, uma ave andina, e realmente tinha muitos, mais de 15 que a gente viu assim, sensacional o passeio, que também é bem na altitude, tá? Então prepara a respiração. E a gente sofreu um pouquinho porque eu vi teve uma leve intoxicaçãozinha alimentar devido a um ceviche. Inclusive, Arequipa é uma cidade muito conhecida pela sua culinária. O problema foi que a gente abusou um pouquinho, porque a gente achou que qualquer lugar seria bom pra comer. A gente comeu num lugar onde a gente pagou 8 soles o menu completo, 8, 9, alguma coisa assim. E aí tinha um ceviche que tava bem gostoso, mas aparentemente não estava tão bom. E aí deu uma dorzinha de barriga que não foi o ideal pra fazer um passeio no outro dia. Mas porém, deu tudo certo. Ficamos 100% e de lá pegamos um voo para Cusco, a grande cidade dos Incas, onde começou esse canal Um Destino por Vez. Tudo isso que a gente contou até agora, infelizmente a gente não registrou aqui pro YouTube, mas a partir de Cusco, todos os destinos tem um vídeo completo aqui no canal. Então até aqui a gente foi detalhando mais porque realmente só tem no Instagram essas informações e os nossos destaques. Mas daqui pra frente tem muito vídeo no YouTube, então a gente vai tentar ser um pouquinho mais objetivo para esse vídeo não ficar tão longo. Em Cusco nós ficamos 8 dias que foram muito bem usufruídos. Nós fizemos passeios todos os dias. A gente fez o Vale Sagrado, fez Montanha Colorida, fez Laguna Humantay, fez o nosso queridíssimo e amado Machu Picchu, que foi uma experiência incrível. Eu acho que talvez seja o melhor vídeo do nosso canal, realmente muito emotivo. O nosso favorito, né? O melhor no sentido do nosso favorito. Exato, que a gente mais gostou de fazer e que ficou mais emocionante, talvez por isso que eu considero ele o melhor. Então vale muito a pena decidir pelo menos uma semana para ir para Cusco, para conseguir fazer com calma, para entender o seu corpo referente à altitude, se quiser fazer a laguna, se quiser fazer a montanha, mas você vai no seu ritmo, dia após dia, então Cusco realmente é tudo isso que falam. E de Cusco nós fomos para Lima, onde nós ficamos uma semana isolados, muito próximos ao aeroporto, porque o aeroporto fica em Callao, que é uma cidade ao lado. A gente alugou um Airbnb ali mesmo, trabalhou bastante, a gente precisava colocar algumas coisas em dia, e aí nós pegamos um aéreo e fomos para Huaraz, o famoso destino das trilhas no Peru. É a capital peruana das trilhas, que o aeroporto fica em Anta, o nome da cidade. De lá a gente pegou um transfer também até a cidade, e lá nós fizemos o passeio da Laguna Parón, que foi a mais linda lagoa que a gente já foi até hoje, e a Laguna 69, que foi a mais difícil. E esse vídeo também tá bem legal, né? A superação. Foi sofrido pros dois, Nossa. Foi muito cansativo, porque foram muitas horas e a altitude pegou muito, porém, Huaraz vale muito a pena se você gosta disso, se você gosta de fazer trilha, se você gosta de ter esse contato com a natureza, de ver paisagens que você só veria, acho que, vendo fotos, porque eu nunca tinha visto coisas tão bonitas e paisagens tão bonitas. É muito gostoso, bem desafiador, então se você gosta disso, adicione Huaraz no seu roteiro. Nós ficamos 3 dias inteiros em Huaraz, foi um final de semana praticamente, mas o ideal é pelo menos 5 se você quer fazer vários passeios, né? Nós fizemos somente esses 2
e foi legal para nossa realidade, mas para quem gosta mesmo de trilha de 5 dias a uma semana, seria interessante. Inclusive tem algumas trilhas que demoram até mais, você pode ficar ali 3, 4 dias na trilha, acampando, aí você vai adaptando conforme a sua necessidade, o que você gosta de fazer. De lá pegamos um ônibus e descemos de volta até a capital peruana, Lima, onde ficamos mais um tempinho. Nós ficamos 20 dias em Lima, que foi um tempo muito gostoso, a gente conseguiu passear bastante, trabalhar bastante, reencontramos uma queridíssima amiga minha, a Drica, e o esposo dela, que é peruano, eles nos mostraram muitas coisas legais, muitos pontos turísticos e principalmente a culinária peruana, que é, ó, maravilhosa. Eu falo bastante de culinária, né? Dá pra ver que eu gosto bastante disso. Esse tempo foi mais do que suficiente para conhecer a cidade. Acho que 5, 4 dias já é o ideal para você que está passando por lá. Mas lá aproveitamos nesse mesmo período para fazer um bate-volta em um único dia para Paracas, Ica e Huacachina, o oásis muito conhecido lá do Peru. A gente saiu de Lima bem cedinho e voltou no final do dia. Então é um passeio que a gente colocou e que vale a pena você adicionar no seu roteiro, que inclusive quem ainda não foi para o Peru e quer conhecer todos esses lugares ou alguns desses lugares, temos também um guia completo do Peru aqui na descrição. Esse é um pouco mais amplo do que o que a gente falou da Argentina, que aquele é sobre Buenos Aires. Esse é sobre o Peru inteiro, tá ainda mais completo, fizemos depois. Tem grupo de suporte para tirar todas as suas dúvidas, então clica aqui embaixo e já garante o seu. E depois desses dias em Lima, chegou a hora de nos despedirmos do Peru e partirmos para o nosso novo país, que foi o Equador. Começamos o nosso roteiro por Guayaquil, que é considerada a cidade mais perigosa do país. Mas a nossa vivência por lá mostrou o contrário, foi super tranquilo desde que você tome os devidos cuidados. É como ir para o Rio de Janeiro, é muito perigoso, mas se você tomar cuidado, souber onde você pode caminhar, onde você pode ir, em que horário, é tranquilo, então gostamos bastante de lá. E o Equador foi surpreendente, né? Foi. De fato. A gente tava com muito medo, eu principalmente, só que eu tomei um tapa na cara desse país, porque é um país muito, muito bonito, bem estruturado, financeiramente foi muito tranquilo estar lá, porque nos outros países a gente via que faltavam algumas coisas, lá era bem mais estruturado, então foi uma grande surpresa. Merecia muito mais reconhecimento do que tem, e poucos brasileiros vão para o Equador. E se vai só para a Ilha de Galápagos, que nós não colocamos no nosso roteiro justamente pela questão financeira, quem sabe futuramente a gente volte, assim como a Ilha de Páscoa lá no Chile, as ilhas são realmente mais custosas. Mas lá no Equador seguimos depois de uma semana em Guayaquil até Cuenca, uma cidade que eu, Vitor, me apaixonei, acho que foi a minha favorita, uma das favoritas na cidade. Falando nisso, acho que no próximo vídeo a gente pode fazer um ranking, né, das cidades, dos lugares. Seria muito bom. Comentem se vocês querem. Comentem aqui se vocês querem, se vocês acham interessante a gente ranquear aí quais os países que a gente... Os países não, os destinos que a gente mais gostou nesse mochilão todo. Afinal, foram mais de 40 destinos que a gente passou. Mas surgiu uma boa ideia de vídeo, né? Uma boa Vamos mesmo. ver se o pessoal quer. Nós ficamos 5 dias em Cuenca, que é a cidade berço do chapéu Panamá. Foi lá que surgiu esse chapéu tão famoso, não foi no Panamá. Lá no vídeo de Cuenca a gente mostrou sobre isso. E seguimos depois para Riobamba, que é a cidade onde o Mateu, que é um amigo meu que fez intercâmbio... Agora eu também. Agora da Rochelle também, que fez intercâmbio no Brasil, em Indaiatuba. Há muitos anos atrás a gente pôde reencontrar ele, conhecer a família dele e subir o Chimboraço, que é a montanha mais alta do planeta Terra, contando do centro da Terra. Eu ia te até o perguntar se não era o Everest, como assim? Mas a gente explica tudo isso certinho no vídeo do Chimboraço. Exato. De lá nós seguimos para Banhos, que é um paraíso para quem ama natureza e esportes radicais. A gente ficou 3 dias lá, mas se você quiser ficar um tempinho a mais, vai ter passeio para fazer, porque tem muito passeio por lá, muita paisagem bonita e um clima bem gostosinho, super agradável. Aí nós seguimos para Latacunga, onde a gente fez uma breve parada para conhecer a Lagoa Quilotoa, que é uma lagoa na cratera de um vulcão. Surreal, muito lindo. E de lá nós seguimos para a capital, Quito. Quito é a famosa capital na metade do mundo, onde passa a linha do Equador, tem um monumento da metade do mundo. Nos vídeos a gente mostrou exatamente onde passa a linha do Equador. É bem bacana, uma cidade muito agradável, a gente ficou uma semana, poderia ficar mais. E o Equador, no geral, muito seguro, muito agradável, comida boa, só elogios. E a gente foi com o pessoal do Mundo Aventura, que levou a gente em vários desses lugares para conhecer e explorar o país. E depois de Quito chegou a hora de entrarmos na Colômbia. Pegamos um aéreo e fomos até Medellín.
que já foi considerada a cidade mais perigosa do mundo. Inclusive, parece que a gente tem uma quedinha de começar pelas cidades mais perigosas. Porém, foi muito, muito tranquilo. Lá que é a cidade berço de Pablo Escobar. Medellín nos surpreendeu positivamente, uma cidade que foi totalmente revitalizada. Tem a Comuna 13, que é uma comunidade que a arte transformou aquele lugar positivamente. Então, bem interessante colocar no roteiro. Ficamos lá por 5 dias. 5 dias? Uhum. E depois seguimos para Cali. Ambas as cidades foram muito perigosas no passado, hoje é um pouco mais tranquilo, mas muito interessante. Cali, que é a capital mundial da salsa. Fizemos até uma aula de salsa enquanto estivemos lá. Foi muito bonito? Talvez não, mas a gente foi a fundo aí nessa experiência e foi muito legal. A gente passou 3 diazinhos só por lá, foi bem gostoso, valeu a pena, deu pra conhecer tudo que a gente gostaria de ver e aí a gente partiu pro nosso próximo destino. Foram quase 2 horas de voo para chegarmos na tão aguardada, tão esperada Ilha de San Andrés, o tão esperado Mar do Caribe, praia. Muito, muito esperado, principalmente por mim, porque a gente passou o meu aniversário lá, então início de setembro, finalzinho de agosto a gente chegou lá, ficamos por uma semana, fizemos muitos passeios, deu pra conhecer toda a ilha. Lá a gente tinha a nossa querida e amada e saudosa Shakira, que não é a cantora, é a moto. Muito bacana conhecer a ilha, realmente é tudo isso que o pessoal fala. 7 dias acho que é ideal, né? Acho que 7 dias foi ótimo, foi perfeito. é o tempo perfeito. De lá nós voltamos para o continente, onde nós fomos para as pérolas do Caribe. Passamos 12 dias, 4 dias basicamente em cada um dos lugares, que foi Cartagena, Barranquilha e Santa Marta. Cartagena é a porta de entrada para o Caribe, muita gente vai para lá, a cidade muralhada é muito bonita, muita agitação, muita dança, vale a pena, 4 dias acho que é o ideal. Depois Barranquilha é a terra onde nasceu a Shakira, mas não é muito turístico. Tem uma estátua lá enorme da Shakira e acho que é só isso, né? Acho que foi o ponto principal. Tem a aleta do tubarão, para quem gosta de futebol vai saber que é do time de Barranquilha. E é isso, e paramos por aí. E depois fomos para Santa Marta para o pôr do sol mais bonito que a gente viu durante toda a viagem. Pouco explorada ainda também por brasileiros, mas favorito destino dos colombianos. Eles vão para lá de monte para aproveitar esse mar, essa calmaria e esse sunset maravilhoso. Para fechar a nossa passagem pela Colômbia, nós fomos para a capital do país, Bogotá, que nos surpreendeu, foi muito melhor que a gente esperava. A gente passou uma semaninha por lá e deu para conhecer tudo, foi um tempo muito bom, dá para reduzir um pouquinho caso você queira. Vejo muitas pessoas indo para a Colômbia e passando um dia em Bogotá, depois vai para Cartagena, um dia depois vai para San Andrés, mas dê uma oportunidade para Bogotá, passe mais tempo lá. A comida tem várias opções, para pontos turísticos tem várias opções, o centrinho é bem agitado. Bem gostoso. E por fim, o nosso último país foi o Paraguai. A gente já tinha conhecido ali Ciudad del Este, tinha dado aquela leve entrada, porém a gente queria conhecer a capital do país, então fomos para Assunção, onde a gente ficou uma semana, a última semana da nossa viagem. Assunção também, uma cidade bem tranquila, sem muitos pontos turísticos, diferente de Bogotá e diferente de outras capitais, como a gente comentou, mas uma calmaria que deu um aconchego que a gente precisava para voltar de fato para o Brasil. Parece muito interior de São Paulo ali, Assunção, né? O pessoal até puxa bastante o R o no sotaque espanhol. É muito parecido, é um porta. Um puerta, né, no caso deles, mas bem legal. E fomos também para Luque, né, que é na verdade a cidade onde fica o aeroporto, que tem o museu da Conmebol, muito bacana também. E foi bem marcante passar por lá, para mim que gosto bastante de futebol principalmente, que lá é a sede da Conmebol. De todas essas confederações, essas nações que nós passamos, fomos conhecendo e encerramos ali na sede. Tá certo que é de futebol, né? Mas tinha lá a bandeira de todos esses países. Tem um simbolismo legal. Um simbolismo ali que a gente descobriu quando a gente chegou. Exato. Mas foi bem legal, foi uma fechada com chave de ouro, eu acho. Vale frisar que a gente tinha o objetivo de ir para Venezuela também, mas pela situação que foi se agravando, era uma época de eleição por lá, então a gente optou por não ir. Já conhecemos uma região ali da Gran Sabana da Venezuela, mas futuramente a gente quer conhecer Caracas e outros pontos principais. Bem, pessoal, esse foi o nosso roteiro de incríveis 7 meses de viagem. A gente sabe que é muito assunto para falar e a gente acaba falando bem rápido, porém é muito destino. Para montar tudo isso foi bem difícil também e é por isso que a gente quer deixar 2 recomendaçõezinhas para vocês. Primeiro, referente ao câmbio. Como que vocês foram trocando dinheiro ao decorrer de toda essa viagem? Onde vocês tiraram esse dinheiro? Vocês levaram tudo isso de dinheiro de uma vez? De forma alguma. Todo o dinheiro em espécie que a gente levou já acabou no Uruguai, tá? Porque era realmente mais caro. Então a gente foi com o cartão da Wise em todos esses destinos. A gente vai deixar um link aqui embaixo para você abrir sua conta e pedir o seu cartão de graça. Nosso cartão aceito em todos esses países. Tem alguns que não tem a moeda específica, mas se você converte do real para dólar, vai ser aceito tranquilamente, então vale muito a pena. E esse link que a gente vai deixar, você consegue fazer a primeira remessa de até R$3.000 sem taxa. Então vale muito a pena.
corre já pedir o seu. E a segunda recomendação é porque muitas pessoas têm dúvidas de como a gente viaja tantos voos assim por ano, tanto na América do Sul, quanto já viajava antes no Brasil. A gente namorou por 5 anos à distância antes de estarmos noivos e fazer essa viagem. Então a recomendação é: aprenda sobre milhas aéreas. A gente tem esse conhecimento por muito tempo, temos uma comunidade onde a gente ensina sobre milhas aéreas, se chama Mente Milheira, vamos deixar o link aqui embaixo na descrição também. Tenho certeza que vai te ajudar a viajar mais, pagando menos e conhecer um destino por vez. Então é isso, pessoal. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que a gente faz questão de responder uma a uma. Caso você esteja montando o seu roteiro, conte com a gente, pode deixar aqui nos comentários que a gente pode dar alguma sugestão também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.